numa manhã como essa, nós não podíamos perder a oportunidade de sermos encorajados pelo Senhor acerca dessa palavra que é de fato o que dá sentido ao propósito da igreja. Então, para compartilhar isso, eu queria chamar aqui o Galdex. Vem cá, Galdex. Só quem esteve na escola vai entender isso. O Galdino é um menino precioso, caminha com os irmãos da nossa igreja lá em Alta Floresta. Cadê a galera de Alta Floresta? Glória a Deus. E os irmãos se reuniram aqui e entenderam que ele era uma das pessoas que deveria compartilhar a palavra. E eu creio que isso é um sinal do Espírito, viu, meu filho? Algo do Espírito está descendo sobre você. O Senhor, Ele está fazendo algo que vai definir a sua história para sempre. Então eu creio que não foi só uma opinião dos irmãos para que você falasse. Eu creio que foi uma opinião de Deus. Então que o Espírito flua sobre você e que esse dia seja histórico na sua vida. Tá bom? Bom dia, irmãos, a paz. Quando houve essa situação de que o Espírito deu um apontamento para poder compartilhar essa palavra, o texto que o Senhor colocou no meu coração foi Mateus 28, do 18 ao 20, se vocês quiserem abrir. Amém? Todos encontraram? Mateus 28, do 18 ao 20 diz: Jesus, aproximando, lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas em que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Esse texto saltou em meu coração devido à relação realmente missional. Jesus já nos deixa claro nesse texto a vontade dele para a igreja. Jesus já deixa bem claro que a vocação da igreja é a missão. Então não há o porquê a igreja não ser missionária. Vocês estão me compreendendo? E o meu pensamento foi: como que nós como igreja temos nos posicionado diante dessa palavra do Senhor ao nosso respeito? Será que nós temos sido fiel à ordenança que Ele deu para nós? Porque missões não é ir para um outro país e para uma outra nação. A missão começa dentro da nossa casa. A missão começa com o nosso vizinho, dentro da nossa comunidade. E qual tem sido o nosso posicionamento perante essa palavra que o Senhor deu para nós? Será que nós temos sido fiéis àquilo que Ele quer e àquilo que Ele anseia que nós façamos para Ele? Será que nós estamos tendo esse discernimento daquilo que Ele já propôs para nós desde a fundação do mundo? E um outro pensamento foi: qual tem sido o nosso posicionamento
para a plantação de igrejas saudáveis nos últimos dias. Porque para nós plantarmos uma igreja saudável, irmãos, a gente precisa ser uma igreja saudável. Porque se nós não formos uma igreja saudável, o que vai acontecer é que nós iremos para uma missão, iremos plantar uma igreja, iremos gerar uma igreja, mas ela será abortada porque nós não somos saudáveis. Isso gerou um temor tão grande no meu coração que não tem como não se posicionar diante do que o Senhor está dizendo. Não tem como, não tem volta, não tem caminho. O Senhor é a nossa única opção. O Senhor é a opção que nos faz entender que somente por Ele nós conseguiremos ser uma igreja saudável para plantar outras igrejas. Uma coisa que mexeu comigo também durante o processo da escola e que isso ferveu dentro do meu coração é que a igreja ela não deve ser implantada, mas ela deve ser plantada. Por quê? A implantação você vai impor algo. Você não deve impor Jesus em uma cultura, você deve introduzi-lo. O quanto nós temos visto de denominações colocando igrejas para tudo quanto é lado, e as igrejas acabam caindo, acabam não dando certo. Por quê? Porque eles estão tentando implantar Jesus, mas não tentar plantar eles dentro do coração das pessoas. Cristo, Ele veio, morreu, para que nós pudéssemos pregar o evangelho dele e sermos salvos. E mediante a isso, eu gostaria de contar uma história que a gente escutou na escola, sobre um cara, um missionário, que ele estava estudando a cultura de um povo indígena, e ele descobriu que esse povo indígena tinha um ritual, em que eles, quando um parente deles morria, eles faziam desenhos nas pernas e ficavam fazendo tipo um ritual até o terceiro dia para esse ente ressuscitar. Caso não ressuscitasse, eles faziam o descarte do corpo. Mas o mais interessante é que esse missionário, ele soube como introduzir Cristo nesse povo, nessa tribo. Ele estudando e tal. E aí, a brecha que ele encontrou ele fez uma tatuagem na sua perna e foi evangelizar. Quando ele chegou lá, os caras perguntaram, tem algum parente seu, você conhece o nosso rito e tal, que ressuscitou? Ele falou, o meu parente ressuscitou o terceiro dia. Irmãos, mediante isso, toda aquela tribo se rendeu aos pés do Senhor. Todos se converteram. Porque Cristo ele foi introduzido nessa cultura. Ele não foi imposto. E o que mais mexeu comigo nisso foi que o discernimento que ele teve para poder mostrar Jesus dentro da cultura deles. Cara, isso é surreal. Quanto do nosso dia a dia a gente tem visto situações que a gente pode falar de Jesus, que a gente pode pregar o evangelho, que a gente pode fazer a missão de Deus na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, e a gente não faz. A gente tem medo de introduzir a Cristo. Mas a gente precisa largar esse lugar de medo. Eu encorajo vocês, irmãos, a saírem desse lugar de paralisia espiritual e começar a ir adiante, de acordo com a missão do Senhor sobre nós. E uma coisa importante, eu queria falar sobre a intercessão também, sobre a missão.
Às vezes nós nos pegamos falando, eu vou interceder por tal país, por tal igreja de tal lugar, de tal distância. Mas se vocês olharem ali para trás, tem um quadro ali, família apostólica. Essas são as sementes que o Senhor nos deu. Antes da gente querer orar por uma nação, antes da gente querer interceder por algum lugar distante, a gente tem que interceder pela nossa casa. Cara, meu Deus. O Senhor nos chama a sair desse lugar de apatia espiritual, desse lugar de comodismo. O Senhor quer encorajar vocês a saírem desse lugar onde que estão presos, a não corresponderem ao chamado que o Senhor tem para nós. O Senhor nos convida a sair desse lugar de comodismo e ir para um lugar de guerra, de batalha, mas não é tipo ir lá para o Irã, é um lugar de intercessão, irmãos. Às vezes uma família missionária precisa de uma oração. Às vezes você pode ser essa pessoa que vai estar intercedendo por elas. A minha mensagem hoje é essa: que nós possamos cumprir o ID do Senhor, sem recuar, sem ter medo, sem ficar em um lugar de paralisia espiritual. Paz, irmãos. Irmãos, estou morrendo de nervoso, mas eu venho aqui com meu coração em chamas e cheio de temor. Esses dias nessa escola foi de extrema importância. Eu, como todos sabem, eu participei das outras escolas e todas elas o Senhor falou ao meu coração, todas elas o Senhor ministrou ao meu coração, mas essa, irmãos, essa escola foi algo pontual do Senhor. Hoje, mesmo com as minhas limitações, eu consigo olhar para o Senhor e acreditar naquilo que Ele disse sobre mim. E eu acredito que é por isso que eu estou aqui. E eu quero partilhar um sentimento que o Senhor colocou no meu coração a respeito de como eu era. Eu vou construir isso com vocês. Peço muita ajuda e compreensão. Eu queria que vocês abrissem comigo Josué 1. Josué 1, eu vou ler do 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Naum, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os seus pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates,
toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andeis. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, a palavra que eu queria compartilhar com vocês é sobre coragem. Embora a missão de Josué aqui seja diferente, eu não quero falar sobre a missão específica dele, mas eu queria falar sobre essa coragem que ele tinha. Josué, ele cumpriu a missão dele, e nós conseguimos ver isso através das movimentações, das respostas ao Senhor, do desenvolvimento. Ele se entregava àquilo que o Senhor falava com ele, e ele era obediente e corajoso. E eu, conversando com o profeta ontem, ele me ajudou a esclarecer algumas coisas que estavam como enigmas na minha cabeça. E uma das coisas que produz essa coragem é a fé. O que nos leva à coragem é a fé. E Josué, ele era um homem com isso no coração. O que levava ele a ter a coragem era a fé dele. O que fazia com que ele seguisse em direção àquilo que o Senhor falou era a fé. Porque era através disso que ele acreditava. E um outro sentimento, que na verdade foi o sentimento mais latejante que o Senhor trouxe ao meu coração nesses dias de escola, é a incredulidade. Enquanto a fé, ela nos leva a essa coragem, a incredulidade, ela nos leva à covardia, ao medo e até mesmo à desobediência. Incredulidade é a falta de fé, é a resistência em crer naquilo que o Senhor falou sobre nós. Mas por que ainda tem espaço para isso em nossos corações? O próprio texto diz que o Senhor falou a Josué: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. E, irmãos, assim como Josué, ele teve a missão dele, com coragem ele fez e seguiu aquilo que o Senhor o chamou ele para ser. Nós, como igreja, como corpo, nós também temos uma missão. E nesses dias de aula, até mesmo nas outras escolas, nós aprendemos sobre os dois tipos de missões mais importantes, que é a Missio Dei e a Missio Ecclesiae. A Missio Dei é a missão de Deus, e a Missio Ecclesiae é a missão da igreja. Resumidamente, a missão de Deus é a redenção de todos os povos. E a nossa missão como igreja é nos submetermos a essa missão, é a Missio Dei. Então, a missão, ela não tem sentido se nós não estivermos dispostos a entregar nossas vidas para abençoar os povos, a libertar as nações do cativeiro e levar dignidade a esse povo. Esse é o desejo do coração, essa é a missão do Senhor, atrair todos os povos para si. E se a nossa missão como igreja do Senhor é nos submetermos, o que nós faremos? Esse deve ser o desejo do nosso coração. Não pode ser diferente disso. Nós, como igreja, somos o sinal do reino de Deus na terra.
E como nós seremos esse sinal? Como nós podemos ser esse sinal? É pregando o evangelho e plantando as igrejas que estão no coração do Senhor. A nossa missão, a nossa visão não pode ser diferente disso, meus irmãos. Isso deve estar latejante em nossos corações, porque a missão sem essa visão não é missão. Nós só estaremos fazendo coisas para cumprir protocolos ou para mostrar a outras pessoas. Não é isso. A nossa missão é a redenção de todos os povos. O Senhor, Ele quer os povos para si. E Ele levantou a igreja para que seja esse meio. As nossas movimentações precisam ser com que nós acheguemos a esse lugar. E se somos esse sinal do reino, somos o meio dessa ação, mas não para sermos salvos, mas para cumprir aquilo que o Senhor disse sobre nós. Mas como nós iremos cumprir, se muitas das vezes, quando o Senhor fala com nós não acreditamos, nós esperamos com que o Senhor grite para nós. E nesses dias, esse foi o sentimento, o Senhor está gritando. Rafaela, se posicione. Desperte, tenha coragem. E é como eu disse, o Senhor me levou nesses dias a olhar para Ele, mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo das minhas limitações, a olhar e dizer: Senhor, eu acredito e eu quero me colocar à disposição. E como nós, como igreja, podemos corresponder? Tirando o pessoal, como eu estou dizendo, isso foi algo que o Senhor me chamou. Mas junto com vocês, eu sou igreja. E como nós podemos juntos fazer isso? Nos submetermos primeiramente ao Espírito, porque é Ele que nos guia. Submeter os desenvolvimentos e a edificação. Nós temos aqui pais espirituais que dão e dedicam a vida deles para que possamos ser desenvolvidos. E o que nós podemos fazer, o que deve ser o nosso dever? É nos submetermos. Porque como nós iremos aos povos, como nós pregaremos o evangelho, se nós não nos submetemos a essa parte? Submeter a Missio Dei, com certeza, submeter a missão de Deus. E pregar a Cristo. Irmãos, eu venho aqui nessa manhã encorajar vocês. Sejam fortes e corajosos. Não vamos ficar sentados esperando com que as coisas aconteçam de um dia para o outro. O Senhor nos chama para esse lugar. Vamos nos submeter, irmãos, à missão de Deus. Vamos nos submeter aos ensinos. Vamos nos submeter à edificação que está sendo construída nessa casa. Essa casa, a nossa casa, o Tamenhon, é uma plantação. E o que nós daremos como resposta ao Senhor em relação a isso? Nossa resposta deve ser indo, pregando o evangelho e plantando igrejas. Vocês estão conseguindo me entender? E Ele está vindo, irmãos. E o que nós vamos oferecer a Ele? Qual vai ser a nossa oferta a Ele quando chegar o grande dia? Nós não devemos olhar para isso. Tem um livro de Apocalipse que fala, acabei me esquecendo agora, sobre os povos, que naquele dia os povos estarão diante do Senhor, povos de todas as raças, tribos, línguas, e o que nós iremos oferecer ao Senhor. O que eu estou chamando a vocês não é, nossa, vamos pregar para conquistar, e lá naquele dia o Tamenhon ter o que oferecer, mas não, é o sentimento de, como filhos, o que nós vamos fazer para oferecer ao Senhor e dar oferta a Ele. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? E eu queria pedir que vocês abrissem comigo Isaías 65. Aleluia. 65:1. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Há uma nação que não clamava pelo meu nome. Eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Quem está dizendo isso através de Isaías é o próprio Senhor. E o próprio Senhor diz: eis-me aqui, eis-me aqui. E como resposta,
Se nós devemos nos submeter a esse lugar, que resposta nós daremos? Eis-me aqui. Eis-me aqui. E é para esse lugar que eu quero chamar vocês. Vamos com ousadia correr em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Vamos com ousadia e intrepidez correr em direção àquilo que o Senhor quer que façamos, quer que sejamos, tanto como pessoas, como igreja. Vamos alcançar os povos. Eles estão esperando por nós, pessoas que nem imaginam. Eles estão aguardando por nós. Vamos corresponder, irmãos. Paz, meus irmãos. Dentro daquilo que já foi dito aqui, eu quero ler com vocês Mateus 9, 35 ao 38. Diz bem assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. E curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E sobre o que foi dito, a gente não poderia deixar de falar sobre compaixão. O Senhor permanece com esse coração cheio de compaixão. Ele permanece olhando para os povos, olhando para todos, cheio de compaixão. E eu não posso deixar de perguntar, pois isso o Senhor me fez refletir também sobre quando nós vemos as pessoas ao nosso redor, nossos amigos, família, vizinhos, colegas, o que nós sentimos? Nós temos compaixão. E parece que está tudo bem para nós, evangélicos, que as pessoas não entendam sua identidade, elas não entendam que elas têm um propósito. Tá tudo bem. Tá tudo bem se elas enxergam Deus como um Deus carrasco, se elas enxergam que Deus está castigando elas, punindo elas. Tá tudo bem. Por faltarem um culto, aí elas acontecem algo errado com elas e tá tudo bem, elas se sentirem culpadas. Tá tudo bem. Elas acreditarem nas mentiras satânicas que acusa elas, que condena elas dia e noite. E parece que a gente criou um Deus evangélico. Eu digo isso com muito temor.
Porque a gente se contenta em pregar para um aqui. Eu já fiz minha parte. E daquilo que a gente sempre ouve, o AP lembrou esse dia. Nós temos recebido o Evangelho do Reino, não há dúvidas. Esse é o Evangelho do Reino. Mas precisa ser coerente com o Evangelho que nós vivemos. Precisa ser coerente com o Evangelho que nós pregamos. E olhando para a colheita, Jesus ter falado que a colheita é grande. E a colheita, ela vai exigir um trabalho árduo. Só que a gente precisa pegar a colheita primeiro. Tem um outro texto, não precisa abrir, de João. E eu gosto muito como Jesus, ele é muito didático aqui. Só que ao mesmo tempo ele expressa esse coração incendiado de compaixão. Em João 4:35, que ele fala assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Então, já está maduro para a colheita. Isso é suficiente para nós, isso precisa ser suficiente para nós. Isso são todos os povos que estão maduros para a colheita. E voltando para Mateus 10. Mateus 9, mas agora indo para o 10. Eu quero ler o 7 e o 8. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Lá no 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. E é a mesma mensagem, é o mesmo Espírito, a mesma autoridade. E nós sentimos o Espírito, nós ouvimos o Senhor, nós somos consolados por esse Deus. Nós temos muitas provas de que o reino está aqui, de que o governo dele se faz presente. Então, o mínimo que nós conhecemos do Senhor já pode alimentar uma família. Já pode ser vida, já pode mudar a vida de alguém. Porque o que eles conheciam aqui de Jesus era o que eles conheciam andando com Ele no dia a dia. E não dá para querer tocar outros povos, outras nações, se as nossas cidades elas estão sob domínio das trevas. Se nós cremos que onde a luz está, as trevas fogem, não conseguem ficar. Cara, então tem algo de errado em nós. E o meu coração,
meu sentimento é de arrependimento. O Senhor não vai poder confiar nós, outros povos, se nem pela nossa cidade a gente tem compaixão. E, por último, não precisa abrir também. Eu quero ler Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados cavalos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Então, o Espírito do Senhor está sobre nós, não é para nós. É para o outro. É para o outro. Então, como já foi falado aqui, eu falo de novo o que foi falado. A gente precisa viver de acordo com esse Espírito que está em nós, ouvindo Ele. Então eu encorajo, eu fui encorajada pelo Senhor e eu encorajo, vivamos ouvindo esse Espírito. Não esperemos por algo que vai vir esplendoroso e aí a gente vai começar a viver de acordo com o Evangelho do Reino, mas nós já recebemos, o Espírito do Senhor já está sobre nós, não é para nós. Faltou falar um negócio aqui. Aleluia. Quando nós olhamos para a igreja de Atos capítulo 2, nós vamos descobrir que o nascimento da igreja é o nascimento da missão da igreja. Quando a igreja nasce a vocação da igreja. E é curioso o fato de que Jesus, o plano eterno de Deus, definiram que o nascimento da igreja fosse no dia de Pentecoste. E que no dia de Pentecostes, em que Deus escolheu fazer a igreja nascer, Ele decidiu fazer isso através do derramamento do seu Espírito. E o derramamento do Espírito, sem me delongar no que isso explica, no dia de Pentecostes, ele quer dizer a palavra como um fogo colocada no coração. O nascimento da igreja é com este significado no evento. Palavra como fogo colocada no coração. E daí nós lemos a história da igreja a partir de Atos.
Mas para juntar tudo isso e nós orarmos, qual é a expectativa do Senhor para uma igreja que nasce com palavra como um fogo no coração? Qual será que é a expectativa de Deus que foi estabelecida em Atos capítulo 2, com o fato, o evento histórico, o derramamento do Espírito, que tem um significado espiritual, palavra como um fogo colocada no coração? Qual será que é a expectativa de Deus para que a igreja se mova a partir daí? E aí eu queria pensar com você para a gente orar. A expectativa de Deus, primeiro, não é que a igreja tenha uma mensagem. Se o nascimento da igreja tem ênfase no dia em que um acontecimento histórico significa palavra como fogo no coração, Deus não quer que a igreja tenha o que falar. A expectativa de Deus é que a igreja seja a própria mensagem que Deus está enviando às nações da terra. Em outras palavras, se queremos viver isso que os nossos irmãos disseram, se estamos dizendo, eis-nos aqui com coragem, se estamos procurando agora ser essa igreja que tem o Espírito do Senhor sobre ela para o outro, se nós queremos ser uma igreja que cumpre a missão do Senhor e para isso vamos plantar igrejas, nós precisamos entender de uma vez por todas que o nosso chamado é sermos carta, sermão, pregação viva para aqueles que não conhecem. É simples assim. Como eu poderia resumir essa sentença tão profunda? Precisamos nos tornar um sermão vivo. Você está comigo nisso, irmão? A pergunta é, olha para esse irmão que está do seu lado aí, seja um missionário para ele agora. E você vai olhar bem nos olhos dele, vai cutucar ele, vai perguntar assim para ele: meu irmão, o que te falta para que você seja um sermão vivo do Evangelho do Reino? Olhe para mim. Sabe o que nos falta, Leandro? É que quem se tornou o sermão vivo é um tipo de gente que, para que o Evangelho seja pregado, ele não diz, ouça as minhas palavras. Ele diz nesse tempo, você quer conhecer o Evangelho? Você quer conhecer Cristo? Se mude uma semana, 15 dias para minha casa. Se torne alguém da minha família, e você vai ver que o Evangelho para nós não é a ideologia que nós anunciamos, não é a religião que nós praticamos. O Evangelho para nós é a comunhão com a palavra viva que é Cristo, e Ele veio habitar para dentro de nós. Ele agora queima os nossos corações, e Ele tem sido o nosso viver. Nesse Evangelho que nós cremos, é isso que nós estamos procurando nos tornar. Segunda coisa, existem muitos pormenores nisso, mas eu quero ser objetivo. Se você quer cumprir essa palavra, troque o seu jeito de organizar a sua vida. A igreja que nasceu e vive com a palavra como fogo no coração é uma igreja que está sempre com uma mochila nas costas. Esse é o nosso novo jeito de viver. Mochila nas costas, sandália nos pés. Se Ele disser, nós iremos.
Se Ele nos chamar, obedeceremos. Nós não estamos mais vivendo para construir grandes casas para nossa residência definitiva. Nós não estamos vivendo mais, irmãos, para comprar as melhores coisas que o mundo pode oferecer. Nós estamos vivendo agora com uma mochila nas costas, uma capa, uma sandália nos pés, prontos para obedecer o Senhor. Você se lembra quando o Senhor decide livrar o povo de Israel das mãos do Egito, de Faraó? A última praga, que é praga para o Egito, mas é salvação para Israel, é o sacrifício do cordeiro, que deveria ser repartido de casa em casa. Se você lê Êxodo, se você lê o início de Êxodo, até o capítulo de número 12, você vai ver uma construção, você vai criar uma imagem na sua mente, no seu coração, sobre o processo que Deus faz para libertar o seu povo. Mas tem uma coisa ali que me intriga, algumas coisas, mas tem uma que me intriga muito no que nós estamos falando. Naquela noite, Rafa, Deus manda eles dormirem de roupa. Ele fala: hoje vocês vão dormir prontos. Durma, como que é, Christian? Dorme com a botina nos pés. Cara, o Senhor dá uma instrução para eles, porque aquilo é incomum. Vocês vão dormir com a roupa que vocês vão sair. Uau! Quando você vai experimentar uma grande libertação, uma grande salvação na sua vida, Deus já está pensando na sua jornada. Porque a obra que Deus fez em nós, Pastor Josa, não é só por causa de nós, é por causa do seu plano de revelar a sua glória em todas as nações da terra. Se você creu em Jesus, começamos falando disso hoje, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso não é para você. Isso é para você e para continuar através de você. O nosso Deus é Deus de todos os povos, mas Ele será glorificado em todas as nações quando, como igreja, nós entendermos que a nossa disposição em ir é o método de Deus para revelar a sua glória em todas as nações. Troque agora as armaduras que vocês estão construindo por uma mochila leve, para aqueles que podem obedecer a qualquer hora, quando o Senhor lhes chamar. O que nos impede de obedecer são as estruturas que nós estamos criando para nós mesmos. Viva leve. Pare de fazer, irmãos, financiamento caros. Pare com isso. Compre aquilo que você pode pagar, porque se o Senhor te chamar, não haverá nenhuma justificativa para você apresentar para Ele. Você vai poder obedecer. Viva de forma leve. O que você precisa para obedecer? Algumas mudas de roupa, uma sandália, um tênis. Você precisa de poucas coisas para obedecer. Agora, para seguir no nosso planejamento, nós precisamos nos aprisionar em muitas coisas. E eu queria chamar você para nós orarmos, porque a grande comissão não é uma opção, é um mandamento. Ou nós obedecemos a ordem de Jesus, ou nós seremos considerados hipócritas, religiosos, desobedientes, que se afastaram do coração que eles mais disseram amar, o coração de Jesus. Eu queria te convidar para nós orarmos por isso nessa manhã, em nome de Jesus. Se
Se você quer fazer parte disso e ver que não há outra opção, mas voluntariamente você deseja se entregar ao Senhor, levante sua mão aí no seu lugar, onde você estiver. Se você estiver ouvindo a gente pela internet, faça isso aí na sua casa. Não se comporte como se você estivesse só assistindo um culto. Levante sua mão aí no seu sofá, na sua sala, e ore conosco. Entregue-se voluntariamente ao Senhor. Essa é uma oração, irmãos, de entrega própria. Abra os seus lábios agora e faça essa oração. Ninguém pode orar isso por você. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Se entregue a Ele, à sua vontade, ao seu propósito. Nós entregamos tudo a você, Senhor. Nos entregamos por inteiro a você, Senhor. Não há em nossos corações mais nada que possa, Senhor, ser mais importante do que vermos o Teu nome levantado sobre os céus, sobre os corações de todas as nações da terra. Nós queremos assumir a nossa responsabilidade, Senhor. A seara é grande. Os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Então olhe para nós, Senhor. Olhe para essas mãos levantadas. Nós queremos ser resposta do clamor do seu coração. Usa-nos para a tua glória, para a glória do teu nome. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós te damos graças pelo privilégio de podermos participar do seu coração, do centro da sua vontade. Então te pedimos, não permita que isso passe de nós. Nós queremos nos agarrar com todas as nossas forças ao privilégio que o Senhor tem nos dado, nos chamado para cooperar contigo, Senhor. Desembaraça-nos, desamarra-nos das estruturas que nós mesmos criamos. Ah, Senhor, libera-nos de cadeias na nossa identidade, cadeias emocionais em relação à família, em relação, Senhor, ao dinheiro. Quantos de nós amamos mais o dinheiro do que o Senhor? Liberta-nos disso, Senhor. Arranca-nos da zona de conforto, Senhor. Ah, Senhor, faz-nos amar mais a Ti, como ouvimos hoje, em compaixão pelo perdido, pelo outro, do que a nossa própria vida confortável. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos sair pelas ruas da cidade e vamos ser um sermão vivo. Vamos nos relacionar com as pessoas, sendo a mensagem de Cristo viva. Vamos
nos comprometer com o desejo do coração do nosso amado, que é ser conhecido enquanto Ele promove a redenção de todos os povos da terra. Amém?